iniciar a gravação aqui no software. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ok, pessoal. Conseguem ver minha tela? Conseguem ver minha tela, gente? Me deem um retorno, por favor. Estão me ouvindo? Tô sim, professor. Ok, vamos lá continuar. Olha só, gente, na nossa aula antes do recesso, nós tratamos da camada de transporte. Na aula de hoje, o capítulo 15, ou o módulo 15, como é tratado pelo Cisco NetAcad, nós vamos tratar da camada de aplicação, tá bom? Bom, quais são os objetivos? Explicar as funções da camada de aplicação, apresentação e sessão, e aí contextualizando a diferença entre modelo OSI e TCP/IP, diferenciar a arquitetura cliente-servidor e ponto a ponto. A gente vai descrever também alguns protocolos importantes da camada de aplicação, como o HTTP, alguns protocolos de e-mail, como o IMAP, o POP e o SMTP, além de outros protocolos como o DHCP e DNS, e também falar da parte de compartilhamento de arquivos, dando foco no FTP, tá bom? Bom, e aí a gente vai começar, pessoal, trazendo a diferença entre os modelos OSI e TCP/IP, e aí isso foi visto nas primeiras aulas que nós tivemos, onde o modelo OSI ele é um modelo de 7 camadas e o modelo TCP/IP ele é um modelo de 4, dependendo do autor, é um modelo de 5 camadas, onde o modelo TCP/IP é o que é utilizado na prática. O modelo OSI ele é utilizado para mais para estudo ou para troubleshooting, se por acaso tiver algum problema e eu quiser pegar a parte mais específica da pilha de protocolos, o ideal é usar o modelo OSI, tá bom? Para analisar o problema. E aí a representação dessa diferença principal é justamente nessa parte das camadas de sessão e apresentação e aplicação, onde no modelo OSI elas são aglutinadas dentro da camada de aplicação. O que isso quer dizer? Que todas as especificações e funcionalidades das camadas de sessão e apresentação, na prática, quem for desenvolver a aplicação, qual ela seja a aplicação do WhatsApp ou a aplicação do Microsoft Teams, quem desenvolveu, né? Ou quando você for desenvolver a sua própria aplicação, você tem que lidar com características da camada de sessão e apresentação, tá bom? Então, tratando do modelo TCP/IP, a aplicação ela vai fornecer a interface entre as aplicações que vão ser utilizadas para comunicação com o usuário. Perdão. Quando não, vai ser a própria interface com o próprio usuário, certo? E há alguns protocolos bem conhecidos, dentre os quais alguns eu cheguei a citar, como o HTTP, o DNS, o DHCP e o FTP, tá bom? Agora, tratando da camada de apresentação, tá certo? Vamos falar agora da camada de apresentação dentro do contexto do modelo OSI, lembrando que no TCP/IP é a aplicação em si que tem que tratar das funcionalidades dessa camada. Então, a camada de apresentação tem três funções principais: a parte de formatação ou apresentação dos dados no dispositivo de origem. Quando for enviado para um dispositivo de destino, ele tem que estar no formato compatível. Não sei se vocês já tiveram problema com o navegador
ou um aplicativo mesmo, onde as palavras estão com algum problema de sintaxe, problema de acento ou próprio cedilha. Isso é alguma falha na codificação que está sendo utilizada, e isso é falha da camada de apresentação. Além do mais, ela é responsável pela compactação dos dados para que eles possam ser descompactados pela aplicação do destino, além da parte de criptografia dos dados, certo? Criptografia ou encriptação, etc. Bom, e aí, para deixar mais didático, vamos fazer vamos tratar de um exemplo prático aqui. A comunicação entre um navegador, certo? Mozilla, ou Google Chrome ou Microsoft Edge, e um servidor, uma aplicação de origem e uma aplicação de destino, tá certo? E aí no contexto da camada de apresentação. Primeira parte, formatação ou apresentação dos dados. O navegador vai solicitar uma página web ao servidor, sei lá, www.receitadebolo.com.br. E aí essa página HTML, certo? Pode ter texto, imagens ou outros elementos. Sei lá, quem fez a receita, um arquivo de áudio ditando como é que é a receita. Então o servidor vai armazenar essas informações em uma codificação específica, como a UTF-8, certo? Enquanto que na aplicação de destino, os dados vão ser recebidos e vão ser processados em uma codificação diferente, como ISO 88591, por exemplo. Então, quem é responsável por essa conversão de uma codificação, mais especificamente no formato do texto ou das imagens que estão no servidor para a página web do cliente, é a camada de apresentação, tá certo? Quando ocorre um erro nessa formatação, vocês podem observar aí no canto direito, certo? Acontece justamente isso aí, tá bom? E aí no canto esquerdo vocês podem ver dois tipos de codificação para texto. E vejam só, existem diferentes tipos de codificação, como o ASCII e Unicode, que são responsáveis pela tradução do caractere para o formato binário, tá bom? Então, dependendo do tipo de codificação, um caractere ele vai ter um tipo de tradução diferente para o formato binário. Então, se por acaso não ocorrer esse processo de tradução, de formatação dos dados da origem para o destino, pode acontecer esse problema aqui de formatação, tá certo? Pessoal, até agora tudo bem? Gente, estão me ouvindo? Eu estou, professor. Ok. Também, professor. Beleza, vamos continuar então. Compactação dos dados. Gente, ocorre uma compactação dos arquivos quando eles são enviados do servidor para o navegador. E existe um protocolo específico que é utilizado para isso, que é o protocolo gzip. Então, quando o navegador ele recebe esses dados comprimidos, a camada de apresentação é responsável pela descompressão desses dados, assegurando que essa informação seja exibida de maneira correta para o usuário, tá bom? Como uma imagem, por exemplo. Além do mais, a camada de apresentação ela é responsável pela criptografia ou encriptação, certo? E descriptografia ou desencriptação dos dados. Então, por exemplo, quando se utiliza o protocolo HTTPS, que é o protocolo HTTP seguro, que ele adiciona os protocolos SSL, que é o Security Shell Layer e Transport Layer Security, se eu não estou enganado com relação à tradução. São protocolos de segurança que são utilizados para garantir a encriptação dos dados, tá bom? Então, em tese, quem é responsável por isso é a camada de apresentação.
ela é responsável pela encriptação e desencriptação desses dados de acordo com aquela chave correspondente. Ok? Falamos da camada de apresentação, tá bom? Agora a camada de sessão. Só para ressaltar aqui, nós estamos falando do modelo OSI das três últimas camadas: sessão, apresentação e aplicação, que são aglutinados na camada de aplicação no modelo TCP/IP. Ok? A camada de sessão, ela vai criar uma sessão de comunicação para manter os diálogos entre a origem e destino, certo? Mantendo esses diálogos dentro dessa sessão de comunicação ativas, e caso ocorra interrupção ou ela esteja inativa, ela vai reiniciá-la ou reiniciá-las, enfim. Se por acaso ocorrer alguma falha, ela já prevê isso e tem mecanismo de recuperação de falha, permitindo que essa comunicação ela seja restabelecida. E aí a gente pode ter uma comunicação, por exemplo, uma videoconferência, mas também a transferência de arquivos, certo? Além do mais, ela ajuda a gerenciar a autenticação, a autorização e sincronização dessa conexão. Um exemplo, pessoal. Um exemplo disso aí seria uma videoconferência utilizando o Microsoft Teams, tá bom? Ou o próprio ou o nosso próprio exemplo com com o Meet, tá bom? Mas voltando aqui ao exemplo. Criação e manutenção de diálogos. Então, a camada de sessão vai estabelecer e manter o diálogo entre os dispositivos dos participantes durante essa chamada de videoconferência no Microsoft Teams. Troca de informação para início dos diálogos. Então, antes do início da chamada, existe uma troca de informação para garantir que as configurações da aplicação do usuário, seja ela um aplicativo do celular, do tablet, navegador ou programa instalado no computador do usuário, certo? Que vai garantir suporte ao áudio, à câmera, ao microfone. Isso tudo seja configurado corretamente. Isso tudo é responsabilidade da camada de sessão. Manutenção de sessões ativas. Então, durante a videoconferência, essa camada é responsável por garantir a continuidade da sessão, gerenciando a comunicação e mantendo a consistência na transmissão do áudio e do vídeo. No caso de interrupções, a camada de sessão ela vai reiniciar automaticamente a sessão. Porque pode acontecer o quê? Problema de conectividade, problema na própria aplicação, mas a camada de sessão ela tem que reiniciar essa sessão que foi interrompida, tá bom? Além disso, ela é responsável pela gestão da autenticação, autorização e sincronização, permitindo que os participantes sejam identificados, e aí, dependendo dependendo da videoconferência, você tem que fazer um login. Isso aí é tudo responsabilidade pela camada de sessão. Tá bom? Agora, tratando da aplicação em si. Bom, para que a comunicação seja bem sucedida da origem para o destino, os protocolos da camada de aplicação eles devem ser compatíveis. Então, por exemplo, se há comunicação do cliente para o servidor, deve ser utilizado o HTTP, certo? Não vai funcionar se por acaso eu usar HTTP e do outro lado TFTP. Lembrando que cada aplicação dessa vai utilizar uma porta específica lá da camada de transporte que vai identificar aquela aplicação de rede, tá bom? Então, nós temos três principais protocolos que são utilizados aí pela camada de aplicação. Sistemas de nome de domínio, o DNS, Domain Name Service, certo? Utiliza o TCP, mas também pode utilizar o DP por meio da porta 53, tá bom? Mas é mais comum utilizar o DP. Como é
um protocolo mais simples, não há prejuízo, certo? E aí ele vai fazer essa resolução do nome para o endereço IP. Configuração de hosts por meio do protocolo DHCP, certo? Utilizando as portas 68 e 67. E aí tem a atribuição dinâmica de endereço IP, é o que permite, foi o que permitiu, além do DNS, a popularização da internet. Então não é necessário uma atribuição manual de endereçamento IP, o que deixaria a vida dos técnicos de tecnologia de informação malucos, porque imagina aí ele ter que fazer a configuração para cada computador que for acessar a rede. Imagina aí um local que o acesso é por meio de celular. Então, o protocolo DHCP é o que permite o acesso das estações a uma rede cabeada, mas principalmente sem fio, atribuindo o endereço IP para aquelas estações poderem usufruir dos recursos da rede. Além disso, o protocolo web, ou HTTP, é o protocolo de transferência de hipertexto, que é o protocolo que é utilizado pelos navegadores. Certo? Aqui a gente vai fazer a diferenciação entre dois tipos de arquiteturas que são utilizadas na comunicação entre uma origem e um destino. Nós temos o modelo cliente-servidor, que é aquele modelo tradicional, onde um cliente vai solicitar um serviço para um servidor, e aí não necessariamente precisa ser um servidor web, pessoal. Pode ser, por exemplo, um servidor de impressão. Digamos que no seu trabalho tem um computador que está ligado a uma impressora, essa impressora não tem serviço de rede, certo? Então ela tem que estar ligado àquele. Então tem um servidor específico de impressão, onde a sua máquina vai fazer uma solicitação de impressão, o drive da impressora está instalado nesse servidor e ele vai imprimir para você o seu documento, tá certo? Outros tipos de exemplo de servidor seria um servidor DHCP, que é implementado geralmente pelo próprio roteador sem fio, um servidor DNS e o próprio servidor web, por exemplo, tá bom? Então, no modelo cliente-servidor, o cliente faz uma requisição e o servidor envia uma resposta para aquela solicitação, para aquela requisição, tá certo? Os protocolos da camada de aplicação, eles vão descrever o formato das requisições por meio dos cabeçalhos. Então, por exemplo, um cabeçalho HTTP ele vai ser diferente de um cabeçalho HTTPS, que vai exigir o uso dos protocolos SSL e TSL para garantir segurança, por exemplo. Ok? Então, além da transferência de dados, existem algumas informações que também podem ser exigidas, como a autenticação, identificação do arquivo que está sendo enviado, ok? Certo, falamos da rede, da arquitetura cliente-servidor, agora falando da rede ponto a ponto. Vejam só, na arquitetura cliente-servidor, no modelo cliente-servidor, a estação cliente, ela somente vai requisitar o serviço e o servidor vai responder essa solicitação. Nas redes ponto a ponto, ou P2P, ou peer-to-peer, dois ou mais computadores, eles podem ter a função tanto de cliente quanto de servidor. Ok? Então, cada dispositivo conectado, cada ponto, cada peer, ele pode usufruir tanto papel de cliente quanto papel de servidor. Então, por exemplo, nessa figura aí que vocês estão vendo aí, nós temos dois computadores numa rede. O computador do ponto 1, ele é um servidor de arquivos, certo? O ponto 2, ele é um cliente que vai fazer uma solicitação para esse servidor de arquivos. Então, por exemplo, o computador 1 é um servidor de arquivos e o computador 2 é um servidor de impressão. Vocês estão vendo aí que ele está ligado diretamente à impressora. Então, em algum período do tempo, certo? Quem está usando o computador do ponto 2 vai solicitar um arquivo para o computador do ponto 1, certo? Então aí a gente tem uma solicitação de um cliente e a resposta de um servidor. E algum outro ponto, certo?
o computador do ponto 1 vai solicitar uma impressão ao computador do ponto 2 e aí esse papel vai se inverter. Quem era cliente vira servidor e quem era servidor vira cliente, certo? Então, na comunicação P2P, o dispositivo ele pode atuar tanto como cliente como tanto quanto servidor. Um exemplo de uso disso aí, de uma aplicação P2P, que faz uso de um recurso chamado de servidor de indexação, o Napster. Quem é mais velho vai lembrar do Napster, que é uma aplicação P2P, que foi o pai das aplicações de torrent, que era uma aplicação que o pessoal trocava música, lá pelos idos de 99 e 2000. Então, os usuários trocavam música entre si utilizando o Napster. Existia um servidor, só que era um servidor de índice. O que é que esse servidor de índice fazia? Ele tinha o índice de todos os arquivos disponíveis na rede Napster. E quem eram os arquivos da rede Napster? Se eu tinha um computador com o aplicativo do Napster instalado, certo? O meu computador fazia parte desse servidor de índice e lá as músicas que existiam na minha aplicação dentro do meu computador faziam parte desse servidor desse servidor de índice e a localização dele estava nesse servidor. Então, por exemplo, se eu tivesse uma música dos Raimundos, sei lá, Mulher de Fases, então um computador de algum outro usuário solicitaria ao servidor de índice central quais computadores têm essa música Mulher de Fases. E aí ele pegaria pedaços por pedaços da música de cada um desses computadores, tá certo? Isso aí foi o pai do torrent. Hoje em dia não tá tão popular as aplicações de torrent por causa dos streams. Então o pessoal acabou ficando meio preguiçoso para baixar a música, apesar de que isso é condenável por causa da questão da pirataria, mas diminui bastante, tá bom? Algumas aplicações P2P comuns, BitTorrent, certo? O iDonkey, se eu não estou enganado, o iDonkey também é uma aplicação de torrent. O Direct Connect é uma aplicação que permite a comunicação P2P entre dois pontos. E um exemplo muito interessante é o AWS Direct Connect, que é um recurso da AWS que permite um link dedicado entre os computadores do cliente, seja um servidor local e a AWS, certo? Sem passar pela internet. E o Freenet é uma rede P2P onde os usuários eles não são identificados. Então, por exemplo, em países onde há censura, o compartilhamento de informação, uma das ferramentas é o Freenet, tá bom? Então, os usuários eles entram no aplicativo lá na aplicação do Freenet nos seus computadores ou celulares e aí eles têm acesso a notícias que por meios oficiais, via navegador web, eles não teriam, tá certo? Por quê? Porque seria bloqueado. Pessoal, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Vocês conseguem me ouvir? Tudo bem, professor. Sim, tudo ok. Continuando aqui com a camada de aplicação. Agora a gente vai tratar do protocolo HTTP e também do HTML. Então, quando a gente digita lá em cima no navegador o nome do site que a gente quer acessar, aquele campo ali ele é chamado de URL, Uniform Resource Locator, ou localizador de recursos uniforme. É uma string de caracteres que vai fornecer um endereço específico de um recurso dentro da internet. Ou também de uma rede local. Você pode usar o URL nas suas pastas do Windows Explorer, por exemplo. Tá certo? Então, para entender melhor como o navegador e o servidor, o servidor web interagem, a gente vai fazer aqui alguns passos quando a página web é aberta dentro de um navegador e você digita lá a URL. Então, por exemplo, vocês podem observar aí no canto inferior direito a URL http://www.cisco.com/index.html. HTTP é o protocolo, cisco.com é o nome do servidor, index.html
é o arquivo solicitado, que no caso é o arquivo HTML da página inicial da Cisco, tá bom? Ao longo que você for clicando nos hiperlinks, outros arquivos HTML vão sendo enviados para o seu computador. Então, passo 2. Você digitou no seu navegador e apertou Enter, certo? O navegador, então, ele vai fazer uma consulta a um servidor de nomes de domínio, um servidor DNS, para fazer a conversão daquele nome para o endereço IP, seja ele IPv4, seja ele IPv6. E aí ele vai mandar uma e aí depois que essa resolução for feita e o endereço IP ele for traduzido, certo? Vai ser feita uma solicitação HTTP por meio de um método específico. Esse método pode ser o GET, o POST, pode ser o PUT, pode ser o DELETE também. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas essa parte dos métodos HTTP eles são mais para a parte de quem vai desenvolver página, não é o foco da nossa aula de hoje não, tá bom? Então, é feita a solicitação, a requisição HTTP para o servidor. O servidor recebe essa solicitação e manda como resposta um código HTML. Não sei se por acaso alguém aqui já mexeu com HTML. A HTML é uma linguagem de marcação onde esse arquivo HTML ele vai ser enviado do servidor para o seu computador, onde ele vai ser formatado pelo seu navegador específico e mostrado na sua tela. Cada navegador vai ter suas particularidades com relação ao arquivo HTML, por isso que nenhum navegador você ter exatamente iguais à exibição das imagens. Às vezes alguma formatação diferente, tamanho, esquema de cores vai mudar, tá certo? Então o navegador ele vai formatar o código HTML e vai mostrar na janela do seu navegador, ok? O HTTP ele é um protocolo de requisição e resposta. Existem, na verdade, tem mais um que é o DELETE, mas o material da Cisco ele fala especificamente de 3. O GET, o POST e o PUT. O GET, pessoal, ele é um método que ele é mais utilizado quando a gente vai requisitar uma página HTML, não quando a gente vai enviar alguma informação. Eu posso enviar informação usando o GET? Pode, mas ela não é segura, por quê? Porque ela vai ser enviada dentro lá do campo da URL e ela é limitada a 128 caracteres, tá bom? Então, se por acaso você implementar um sistema, se você quiser pegar alguém e o login e a senha dela dentro de uma rede local, por exemplo, uma forma simples de fazer isso é usando o GET. Porque lá no campo da URL vai estar lá o login e a senha do usuário, tá bom? Para você enviar informações, o ideal é por meio de um formulário, que é o POST e no caso o PUT. O POST e o PUT têm algumas particularidades que vão diferenciá-los lá no campo da URI, mas eu não vou me aprofundar nisso não, tá certo? Não é o nosso foco. Lembrando que o HTTP não é um protocolo seguro. Para comunicação que exige login e senha, o que é utilizado é o HTTPS. E eles usam até portas diferentes. O HTTP é porta 80, a HTTPS é a porta 443, tá bom? Então, as mensagens HTTPS, eles são protegidos com SSL e TSL, permitindo que aquelas informações elas sejam encriptadas na origem e desencriptadas no destino. Ok? Depois do protocolo HTTP, nós vamos falar agora dos protocolos de e-mail. Bom, o e-mail, pessoal, é um método de armazenamento, envio e recuperação de mensagens eletrônicas dentro da internet, mas também de uma rede local. Você pode muito bem implementar um servidor de e-mail dentro da rede local para os funcionários da empresa, por exemplo. As mensagens de e-mail são armazenadas dentro de servidores de e-mail, no banco de dados de servidores de e-mail. E os clientes de e-mail se comunicam com os servidores de e-mail para enviar e receber e-mails. E aí tem 3 protocolos que são utilizados. Para enviar e-mail, o SMP, Simple Mail Transfer Protocol. E existe até uma dicasinha para memorizar em inglês, porque ele é utilizado para mandar e-mail, para enviar e-mail, que é Sending Message to People, enviando mensagem para pessoas.
Isso aí serve para lembrar que o SMTP é usado para mandar e-mail. Já os protocolos POP e IMAP, eles são utilizados para receber os e-mails, tá bom? Lembrando, SMTP enviar e-mail, POP e IMAP para receber e-mails. Tratando mais especificamente aqui de cada um, o SMTP ele usa a porta 25. Quando um cliente ele vai mandar o e-mail, o processo cliente vai se conectar ao processo servidor por meio da porta 25. Quando essa conexão é feita, o cliente vai tentar enviar o e-mail para o servidor através daquela conexão TCP, ok? Ele usa TCP. Quando o servidor recebe a mensagem, ele vai colocar dentro da conta local, cujo destinatário para o destinatário da mensagem. Se o destinatário estiver dentro daquele servidor de e-mail, ele vai encaminhar para aquela conta. Se não, ele vai mandar para outro servidor. Então, por exemplo, se você manda um e-mail do Gmail para alguém do Yahoo, o seu do Gmail para o do Yahoo, o Gmail vai tentar localizar lá se é do Gmail, se não, ele vai mandar para outro servidor do Yahoo, tá certo? Aquele servidor de e-mail seguinte pode ou não estar online, ok? Geralmente difícil ter algum problema, certo? Se por acaso ele não conseguir comunicação, o SMTP armazena a mensagem e envia mais tarde. Se por acaso ele está muito tempo essa mensagem na fila e o servidor não volta a ficar online, certo? Ele expira a entrega, expira o prazo, perdão, e envia, devolve ao remetente como mensagem não entregue. O que é que isso pode, o que é um exemplo de como isso pode acontecer? Se por acaso você manda algum e-mail para um domínio errado, um endereço errado de e-mail, certo? Ele vai tentar se comunicar, como não tem resposta, como ele não consegue encontrar, ele vai dar aquele deliver failure notification, notificação de erro de entrega, tá bom? O POP, cuja versão utilizada é o POP 3, é um protocolo de recebimento de e-mail. Agora vejam bem, o POP ele usa o TCP/110, enquanto protocolo de e-mail, o POP ele tem algumas particularidades que não são tão interessantes. Como assim? O POP ele permite que a mensagem seja baixada do servidor de e-mail uma única vez, certo? Quando ela é baixada, ela não fica mais no servidor de e-mail, certo? Ela não permite também a sincronização entre diversos clientes de e-mail. Então, por exemplo, se por acaso eu quero baixar do servidor de e-mail que utiliza POP do meu celular e do meu tablet, se por acaso eu baixar do celular, quando eu for acessar o tablet, não vai estar, aquele e-mail não vai estar lá. Mas qual é a vantagem do POP? A vantagem do POP é que, e era muito utilizado, por exemplo, em clientes de e-mail antigamente. Antigamente, lá para os anos 90, 2000, o pessoal dizia assim, vou baixar meus e-mails. Aí ela no Outlook ou o Thunderbird baixava os seus e-mails. Só que quando ele baixava o e-mail, no servidor de e-mail ele não estava mais disponível. Ok? Então, se por acaso o usuário ele quer baixar, ele quer ter acesso offline ao seu e-mail, é utilizado o POP. Tem como se configurar isso, tá bom? Já o método tradicional, que é não baixar o e-mail, mas visualizar no servidor de e-mail e ter sincronização entre diversos clientes de e-mail, o protocolo utilizado é o IMAP, certo? O IMAP é o que? E aí isso vale, pessoal, tudo que eu falei agora de serviço de e-mail, vale tanto para web e-mail, quanto você tem uma aplicação de e-mail no seu computador ou smartphone, tá bom? Então, o POP permite apenas baixar o e-mail da sua caixa de entrada, certo? Lembrando que pasta de mensagens enviadas, lixeira, spam, ele não consegue acessar. Já o IMAP ele permite você ter a sincronização entre diversos clientes de e-mail e também visualizar a mensagem no servidor de e-mail. Ele não baixa, ele visualiza o que está no servidor de e-mail. Ok? Tratando agora de serviço de endereçamento IP. DNS, Serviço de Nome de Domínio, como eu falei para vocês.
ocorre uma conversão de um nome e o endereço pessoal eles têm um nome que é FQDN, nome de domínio totalmente qualificado, Fully Qualified Dominion Name, que são os nomes dos sites, tá bom? Quando um cliente vai entrar num site e aí você digita lá o nome lá na URL do navegador, é consultado um servidor DNS, e aí esse servidor DNS ele vai fazer a tradução do nome para o endereço IP. Geralmente o servidor DNS é do próprio provedor do usuário, mas a gente pode usar os DNS públicos como o do Google, por exemplo, 8888. Ok? Então aí, por exemplo, o usuário digita o nome, é feita uma consulta para o servidor DNS que vai enviar o endereço IP associado e aí sim é feita a requisição HTTP passando por toda a trilha de protocolo TCP/IP, transporte, rede, enlace, camada de nível físico, trafegando pelos meios físicos até chegar no destinatário novamente, tá bom? O processo de consulta, pessoal, a esse servidor, ele envolve vários níveis, certo? A gente tem os servidores root ou servidores raiz, que vão direcionar as consultas para os servidores top level, que são responsáveis pelos níveis superiores, como .com, .org, .net, entre outros. E aí, esses servidores top level, eles vão enviar a solicitação, caso eles não encontrem, para um servidor chamado servidores autoritativos, que mantém informações específicas sobre os domínios individuais, certo? Então, resumindo, um cliente faz uma consulta DNS para resolver o nome de domínio do endereço IP, a consulta é encaminhada para um servidor DNS local. Se por acaso essa consulta já tiver sido feita antes, o servidor local ele já está armazenado no cache e aí já faz essa tradução, certo? Se por acaso não tiver, o servidor DNS local faz o encaminhamento para o servidor root, que vai direcionar para os servidores top level domain, que vão indicar esses servidores autoritativos para encontrar o domínio. Do jeito que eu estou falando, pessoal, não fica tão didático, tá certo? O ideal é a gente ter uma animação mostrando direitinho. Então, eu vou passar alguns vídeos complementares para vocês, para vocês terem um entendimento melhor da parte do servidor DNS, tá certo? O ideal é ser bem didático isso aí. Os servidores DNS, pessoal, eles têm armazenados diferentes tipos de registros, certo? Que são usados para resolver os nomes. Então esses registros eles vão ter o nome de domínio, endereço IP associado e também um tipo de registro. E aí, o que é que isso quer dizer? O registro DNS, eles estão dentro dos servidores DNS que vão alinhar aquela URL cujo endereço IP está querendo ser resolvido, certo? E o registro DNS ele vai associar ao tipo de resolução. Então, por exemplo, se por acaso for uma resolução simples de um nome para um endereço IPv4, o registro é do tipo A. Se por um acaso for para o IPv6, ele vai usar o quádruplo A. Ok? Então, existe essa diferenciação entre os tipos de registro DNS para o tipo de solicitação que vai sendo utilizado, tá bom? Também não vou estender isso aí, não é o foco principal aqui da nossa aula. E aí, só lembrando aquela parte dos top level domains, eles são associados aos domínios de raiz. Top level domain a gente tem .com, .edu, e aí a gente tem o segundo nível de domínio, que são os endereços em si. Então, por exemplo, .edu e o segundo nível do IFPB, ifpb.edu, certo? Se top level domain.com
segundo nível, cisco.com. O top level domain com o segundo nível, ele vai dar o domínio como um todo. Existe um comando, gente, ou um utilitário, como queiram chamar, que permite que no Windows a gente consiga verificar quais são os servidores que estão sendo utilizados. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e digitar nslookup, vocês podem observar aqui que o meu provedor da BrisaNet é o meu servidor DNS. Se por um acaso eu estivesse utilizando o servidor do Google, certo? Mudando lá nas configurações de rede no painel de controle, isso aqui estaria diferente. Protocolo DHCP. Como eu falei para vocês, o DHCP permite a atribuição dinâmica de endereço IP, além de outras informações, como por exemplo, gateway padrão, servidor DNS, certo? Máscara de subrede para as estações. Isso aí vale para IPv4 e para IPv6. Mas no IPv6 a gente pode usar tanto o DHCP versão 6 quanto o Slack, quem não está lembrado. Bom, então a gente tem como configurar um computador ou um celular via DHCP ou configuração estática. Então, por exemplo, se você está chateado com alguém e você quer fazer uma pegadinha com essa pessoa, chateado ou você quer brincar, você pode chegar no computador da pessoa e no painel de controle você colocar a configuração dela estática com um endereço IP qualquer. Ela não vai conseguir se conectar à rede sem fio mais, tá bom? Ou fazer isso no celular também. Mas se vocês forem fazer, não digam que fui eu que dei a dica, tá certo? Quando um computador, uma máquina, um celular está conectado à internet, quando uma estação ela quer se conectar a uma rede, certo? O servidor DHCP ele vai atribuir dentro de um pool, certo? Um pool seria um escopo de endereços IP que podem ser atribuídos para aquele computador ou celular, etc. E aí, quando essa solicitação é bem sucedida, o endereço IPv4 ou IPv6 dentro daquele pool vai ser associado, vai ser atribuído àquele computador ou estação, ou celular, tá bom? Você pode utilizar numa rede tanto DHCP quanto endereçamento estático. O ideal é dentro de uma rede os servidores e o default gateway a gente deixar estático, tá bom? Imagina aí você ter um servidor DHCP e esse servidor DHCP e ser via DHCP. Não faz sentido, isso é um paradoxo, tá bom? Ou um servidor HTTP ser via DHCP. Para qual IP as estações vão mandar a solicitação se por acaso ela muda o tempo todo, ok? Como é que é a operação DHCP? A gente tem aqui do lado esquerdo o computador cliente e o computador servidor. O computador cliente, ele manda uma solicitação DHCP Discover, certo? Via broadcast. E aí todos os computadores da rede vão receber, mas o servidor DHCP, ele vai receber essa solicitação, ele que vai responder por meio de uma resposta DHCP offer, oferta DHCP. Certo? Só recomeçando. DHCP Discover, descoberta DHCP. DHCP Offer, por meio do servidor. E aí o cliente vai solicitar vai fazer uma requisição DHCP por meio da mensagem DHCP Request. E depois o servidor vai fazer o DHCP ACK. E aí o endereço IP vai ser atribuído para a estação cliente. Processo que vale tanto para a conexão cabeada quanto para a conexão sem fio. Mas aí na conexão sem fio a gente tem aquelas etapas também de autenticação
do login e a senha da SSID do roteador, tá certo? Ou do Access Point. Eu vou fazer, depois que eu terminar essa parte aqui, eu vou trazer um exemplo no Packet Tracer para vocês de configuração de uma rede com servidor DNS, DHCP e HTTP, tá bom? Tá no finalzinho, pessoal, tá certo? Quem tá achando cansativo. Bom, falando agora do FTP, File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivos. Gente, o FTP é um protocolo que ele já foi mais utilizado, mas ele ainda é utilizado para transferência de arquivos, certo? De um computador para outro, ou principalmente de um computador para um servidor, para um site. Digamos que você tem um site e você geralmente vai fazer transferência via FTP. E aí tem alguns programas específicos, como o FileZilla, não sei se alguém aqui já utilizou, que permitem essa conexão entre uma origem e um destino, onde os arquivos vão ser carregados para esse destino, sei lá, para o site do usuário ou para um computador destinatário. O FTP, e aí tem as variações que eu vou falar daqui a pouco, ele usa a porta TCP/21 para controle de tráfego e a porta 20 para transferência dos arquivos, tá bom? E aí essa transferência pode ser tanto de download quanto para upload. A gente tem aí algumas variações do FTP, o TFTP, que é o Trivial FTP, o FTP trivial, um FTP mais simples, que usa o UDP, e o SFTP, que é um SSH-FTP, uma variação do SSH, que é um FTP com segurança. E aí tem as diferenças entre eles aí, tá bom? O TFTP, como ele não usa TCP, ele é mais rápido, não tem autenticação, diferente dos outros dois, mas a vantagem do SFTP é que existe a encriptação dos dados. Cada um utiliza suas portas específicas. Uma particularidade do FTP é que ele usa duas portas, uma para controle e outra para transferência dos dados. Certo? E para finalizar, o protocolo SMB, que é um protocolo também de transferência de arquivos, que é um protocolo que ele é muito utilizado para compartilhamento de arquivos e periféricos pelo Microsoft Windows. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês no Packet Tracer, certo? Um cenáriozinho. E aqui a gente tem uma rede 192, deixa eu olhar aqui, 192.168.10.0, tá bom? 192.168.10.0 aqui, e desse outro lado aqui nós temos uma rede 128.168.0.0 barra 24 barra 16, tá bom? Aqui a gente vai ter um servidor DHCP. Vocês vão olhar aqui, ó, Services DHCP. O servidor DHCP aqui, ó, ele diz quem é o default gateway dessa rede, quem é o servidor DNS, e aqui está o pool DHCP, começando em 192.168.10.3, 253 usuários, tá bom? Então, quando o servidor DHCP está ativo, certo? O computador aqui a gente pode fazer uma solicitação para o servidor DHCP, e aí toda aquela parte, DHCP Discover, DHCP Request, DHCP Response, DHCP ACK, é atribuído o endereço IP para a máquina de maneira dinâmica. Tá certo? E aí ele também já vai atribuir quem é o default gateway e quem é o servidor DNS da rede. Esse cenário aqui foi um trabalho de final de curso que eu passei para os meus alunos de rede de computadores. Aqui desse outro lado a gente também tem e aí, pessoal, os servidores eles estão estáticos. Vocês podem observar aqui, ó, que é o correto a se fazer. Estático, e esse aqui, estático também. E aqui nos computadores, certo? Via DHCP, configurado o default gateway e o servidor DNS. Vocês podem observar aqui que só tem um servidor DNS que ele está apontando, ó, 192.168.10.2. Não está nessa rede aqui, então é feita uma solicitação para um servidor DNS
que está fora da rede local, tá certo? E aí vamos ver aqui o que é o servidor DNS. Vamos ver onde é que está o servidor DNS. Aqui tem um servidor DHCP 128.0.0. Eles até deviam ter colocado aqui .0.3. Não está aqui o servidor DNS, o servidor DNS está aqui. Olha só. O que é que o servidor DNS está fazendo aqui? Ó? Ele está fazendo a conversão do nome www.servidor.com.br para o IP 192.168.10.2. Então aqui a gente tem um servidor HTTP, pessoal. Então 192.168.10.2 é um servidor HTTP. Então esse cara aqui, ele é tanto servidor DNS, quanto DHCP, quanto HTTP. Vamos testar aqui. Ó, vamos mandar aqui, ó. Vamos entrar aqui no site www.servidor.com.br. Olha só. Ok, ele acessou. Vamos fazer outro teste aqui. Vamos mandar um ping para servidor.com.br. Ping www.servidor.com.br. Vocês podem observar aqui que o protocolo DNS fez a conversão do nome para o endereço IP associado. Ok? Então foi feita uma consulta ao servidor DNS e ele fez essa conversão nos dois casos, tanto no acesso via navegador quanto por meio da ferramenta ping. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ok, professor. Sim, professor, tudo bem. Ok. Deixa eu só encerrar aqui no OBS, que eu vou fazer algumas considerações com relação à nossa próxima aula, tá certo? Só um instante aqui.